Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai desenhar o Lou Huville Center for Brain Health, do arquiteto Frank Gehry. E o trabalho dele não é tão perspectivado, é muito mais com elementos que a gente pode chamar de desconstrutivista, do que realmente com pontos, linhas de fuga, enfim. Então esse é um desenho que a gente pode colocar que é mais, mais frontal, e a gente vai tentar desenhar ele na forma solta que ele tem, tá? Então, nesse sentido, a gente vai desenhar aqui mais com a regra dos 3/3 do que outros elementos de visualização, né? Como as linhas de fuga, que normalmente a gente trabalha, a linha do horizonte. Na verdade, nem como referência para o desenho vão servir muito. Então, vamos só fazer a regra dos 3/3 aqui. Utilizar a estrutura da proposta do centro médico, que é um centro médico, né, do Frank Gehry, e trabalhar mais com as cores, né? Aqui nesse edifício a gente vai trabalhar com o vermelho, o cinza e o azul, tá? Bom, o edifício, né? Ele tem muito elemento torto, né? Sem muitas formas claras. Então a gente só tem que utilizar como referência as linhas da regra dos terços, que já ajuda na hora de conceber o desenho, tá? Então aqui tem curva. Acho que o grande negócio aqui vai ser trabalhar com as curvas. Quando está no chão, a curva é para cima. Quando está em cima, a curva é para baixo, né? Então dá para ter algumas noções aí de como pegar algumas ideias da figura para desenhar, tá? Então, fiquem livres, não precisam se ater tão fielmente à forma, tá? E é isso, se divirtam. Aqui eu vou continuar fazendo alguns traços do edifício. Eu acho que a gente vai parar mais na hora de fazer a pintura. Apenas os cubos aqui, né, que a gente consegue visualizar, que estão em perspectiva. As outras partes, como eu disse, são mais difíceis de colocar em perspectiva. Então, é mais no olho mesmo. Aqui nós temos, vou fazer uma curva aqui. Aqui nós temos o limite da calçada, e ela que faz um enquadramento muito bonito com o vermelho da vegetação.
Então, aqui vai ser a faixa da vegetação que está vermelha na fotografia. Aqui também, né, há uma vegetação verde aqui, fazer um caminho. E aqui na frente ela faz um desenho também para fazer essa composição do vermelho com o cinza, tá? Aqui nós temos justamente nessa curvatura aqui, tem uma curva aqui também, né, do edifício. E aqui, nessa posição, é onde está o poste, que caracteriza aí o desenho urbano, é um dos elementos urbanos, né, que a gente sempre tenta reproduzir, porque traz essa ideia do desenho urbano mesmo, né? Do outro lado tem. Aqui tem mais um bloco. Aqui tem vegetação, que é vermelha, né? O paisagismo aqui é tudo vermelhinho. Aí tem outra árvore aqui, né, justamente nessa calçada que foi criada aqui. Que também é vermelho. Deve estar no outono, alguma coisa assim, ou deve ser uma floração vermelha, eu não conheço. Bom, o grande negócio agora é trabalhar as aberturas. São muitas, são de vários formatos, como vocês já podem ver na fotografia. Esses vários formatos vários formatos não. Tem vários formatos. Vai dar o toque aí do edifício, né, de como ele é, de como ele traz a ideia desse desconstrutivismo. E a reprodução é que vai trazer o legal da aquarela. Aqui as janelas elas não são fechadas, são só aberturas, eu acho que é só para a composição dessa parte aberta aí ao fundo. E aqui também tem uma estrutura, né,
Bom, aqui também são várias janelas todas abertas, porque o edifício está ao fundo, né? O bloco mais, vamos colocar assim, conservador da figura, né? Da imagem, que difere aí dos demais. Essa parte aqui que é vidro. E aqui é como se fosse uma película na frente do edifício, né? Então aqui a gente vai fazer um corrido de uma faixa de janelas. Como aqui é mais certinho, eu vou fazer ele. Se vocês verem, ele vai fazendo contorno junto com essa forma aqui do edifício. Aqui também, a faixa das janelas, elas seguem, né? Como se elas fossem a parte de cima para a parte de baixo. Então, elas só vão fazer umas curvas em alguns lugares, mas se mantém, né, a faixa, pelo menos na vertical, mas também se mantém na horizontal, só que é um horizontal diferente, né? Não é o mesmo formato horizontal como a gente conhece. Aqui ainda tá da parte de cima. Aqui também tem, a gente vê um pedaço da janela. E aqui também, já mais retinho. Aqui eu vou fazer reto. Apago isso aqui para não deixar confuso. Bom, aqui eu vou só dividir para poder ficar mais interessante. Deixa eu só redistribuir isso aqui, que ficou meio estranho. Aqui. Então, aqui vem assim, é como se ela fosse toda desse tamanho. Então, a gente só reforça onde é a janela. A mesma coisa na parte de baixo, ela é um pouquinho menor aqui, né? E aí, ela faz isso aqui. E aqui, ela vai fazer isso. Vai dobrar. Então, aqui ela é meio curva em alguns trechos. Mas também não vai ficar certinho o desenho, né? É só mesmo para dar uma ideia. Aqui, 3, 4. Esse aqui ainda aparece. Bom, aqui a porta. Faz uma. E aí nós vamos agora para essa parte aqui. Que tem um pouquinho curvo aqui.
Então, ela faz o quê? Ela começa aqui e ela diminui. E aí vem fazer a mesma coisa aqui. Então, e ela é mais quadrada, né? Ela não é tão retangular como a outra. Ou é retangular, só que na horizontal, né? Diferente da outra, dessas daqui. E aí, achei que ela ficou muito grande. Vou dar uma diminuída. Vou trazer a janela mais pra cá. Assim, acho que cabe mais. Assim, ficou melhor. E aí a parte de baixo, ela também, né? Meio muito parecido aqui. Ela vai seguir essa orientação de cima e da lateral. Vai fazer uma espécie de curva aqui. Lembra que tá em cima a curva é para baixo, tá embaixo a curva é para cima. Mas aqui nem aparece muito. E aqui já é deitado, então por quê? Porque a película tá assim, né? O edifício aqui, ó. Aqui tem um triângulo, né? Deixa eu ajeitar esse triângulo aqui, que tá muito afastado. Acho que aqui forma aqui. Tá. E aí o vidro tá aqui. Aí há uma curva aqui. Aqui também ele curva bastante, como se fosse deitado. Aqui ele tá quase deitado, já mais em pezinho. Aqui já não dá pra ver, né, pela perspectiva, esse negócio tá aqui. Ou a gente aumenta aqui as imagens para entrar mais dentro do enquadramento. Posso descer aqui. Acho que é melhor. A gente tem a curva assim. Tem aqui. Aqui tem uma janela. Aqui tem outra. Mas essa outra é mais aqui do que ali. Que é assim. E assim. Assim. Uhum. Aqui sobe. Aqui é mais reta. Aqui ela desce. Aqui é um pouco menor. Aqui, né? Um pouco menor. Aí sobe. E sobe lá em cima, isso mesmo. Aí aqui também sobe. Ela é deitada. E essa daqui também deitada, só que essa é menor. E aqui? Não, aqui é o triângulo. Aqui é o triângulo. E aqui ela é deitada. Só que não dá pra ver muito. A gente faz uma coisa igual. Aqui ela tem uma janelinha. Tem uma janela cortada aqui. E tem uma janela aqui que não dá pra saber. Acho que tá fora da posição. Aqui é a janela
Tem um formato estranho também. Aqui tem um buraco de janela que não dá para ver a janela, mas tem, sabemos que tem abertura. Aqui também tem outra abertura de janela. Aqui nós temos um triângulo. Desse triângulo vem uma janela maior. O triângulo está mais para dentro. Aí vai descendo, né? Provavelmente a janela maior. E aqui por último, a última janela maiorzinha. Nós temos aqui uma curva, né? Então, essa curva aqui, eu tenho que ajeitar aqui. Não. Fiz errado aqui. Vou ajeitar. A curva é aqui, ó. Isso quer dizer que o triângulo é aqui também. A janela é aqui. A outra janela aqui. Por último, não. A última aqui. Aí tem uma janela meio torta aqui. Tem outra aqui. E tem outras pra cá. Essas aqui vão fazer isso aqui. E essa daqui vai fazer isso aqui. Ainda tem uma janelinha aqui, que é um trapézio. Deixa eu ver se tá faltando, falta ainda. Aqui, né, a curva tá aqui, mas ela faz isso aqui, uma barriguinha. Porque ela faz isso, desce assim. E daqui ela tem uma porta. Uma porta aqui. E tem janelas. Então, as janelas aqui com aberturas maiores. Aqui ela também desce mais. Não é curva, é meio reta. A curva tá aqui. Aqui, janelas bem grandes, seguindo, né,
caminho. Aqui tem outra janela. Eu vou baixar isso aqui porque tá muito alto. Vou fazer assim. Aqui eu pego uma janela. Aqui eu pego a outra janela. Aqui tem uma janela também. Só que ela não é tão baixa. Olha aqui. Aqui também não é tão baixa. Aqui ela vai fazer esse caminho. Aqui a janela precisa crescer. Aqui a janela que vai ser uma asinha mais formato de trapézio. Aqui a janela descendo novamente e descendo novamente. Tá interrompida. Aqui a gente tem outra janela. Aqui em cima também tem, né? Pelo menos as escotilhas estão mais altas. A gente sabe que são janelas. E aqui ela faz uma interrupção. Aqui só é o material da janela. Ajeitando aqui. Pronto. Faltando mais alguma coisa? Acho que não. E aí o restante é caneta, aquarela e tudo mais. Aqui atrás tem um edifício. Vou deixar ele aqui, mas não vai fazer muita diferença pra gente, porque ele tem outro tipo de desenho, né? Algumas coisas eu eliminei aqui e a gente sabe que aqui tem um nome. Vou só rabiscar. Bom, agora a gente vai passar para a aquarela, né? Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com os azuis, o vermelho e o cinza. Eu fiz aqui alguns testes da aquarela vermelha para vocês verem que há 3 formas de fazer. Então, essa aqui é o pincel, né, na tinta, direto no papel seco. Esse aqui é úmido no úmido e esse aqui é seco no seco, né? São as 3 técnicas básicas assim, que a gente pode trabalhar. Como é que funciona cada uma? Bom, essa daqui é simples. Vou puxar aqui a aquarela para vocês verem. A gente molha a tinta, né? Obviamente o pincel tem que estar úmido também, mas na tinta já vai fazer esse papel. Então eu venho aqui na tinta, tá vendo que tá aguada, né? Aí eu venho direto no papel seco e faço a pintura, né? Posso fazer com essas batidinhas, posso fazer assim, só que para árvore esse efeito não é legal. Então a batidinha, porque dá um efeito mais... você consegue fazer várias cores, uma mais escura mais embaixo, deixar mais claro de um lado, tá? Então há a possibilidade de você trabalhar. Deixa secar para poder fazer a colocação da cor mais escura. Aqui é papel úmido, tinta obviamente úmida. Então, como é? Eu molho o papel,
no espaço que eu quero. Vamos supor aqui que meu pincel não tenha tinta nenhuma. Eu enxuguei ele aqui e vou espalhar a água onde eu quero que seja a árvore, né? E aí eu venho com o pincel úmido na tinta e faço a mescla, né, da água com a tinta. Ela vai ficar bem difuminada, né? Se vocês, a gente espera secar e ela vai ficar uma coisa mais difuminada do que isso aqui. E por último, é quando é seco no seco, né? O que seria o seco no seco? Ah, se eu pegar aqui que tá seco, eu pego com pouca água, né? Eu não vou utilizar tanta água para fazer o efeito. Eu posso fazer assim com pouca água, vou fazendo pontinhos, né? Como se fosse pontilhismo com o pincel. Para isso, meu pincel, nesse caso aqui, com a árvore da figura, é bem pequenininha, eu faço com um pincel fininho. Se eu fosse utilizar uma árvore grande, eu faria, né, com ela. A outra forma, né, que só para vocês saberem que o pincel seco, é quando vocês levam, né, o extremo assim. Ao passar o pincel no papel, ele vai deixar uma risca, como se fosse um efeito de seco, né? Porque não tem mais água e ele vai tirar do pincel toda a tinta que restar na ponta das cerdas, tá? Então, só para vocês saberem que esse é o momento do pincel mais seco, é a técnica seca seco no papel seco, úmido no úmido e úmido no seco, tá bom? Então, com isso, eu vou tentar aqui reproduzir aqui nessas árvores que a gente tem na fotografia. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Aqui a gente tem grandes áreas, né, vermelhas. Eu posso fazer o uso dessas áreas todas, vou deixar bem manchadinha de vermelho e só trabalhar a árvore com um efeito mais específico do desenhado, né? Se quiser, depois a gente pode fazer alguns efeitos nessas áreas vermelhas, só para não ficar muito chapada também. Aqui, ó, tem bastante. Eu só estou espalhando a tinta, a água, né? Porque a verdade é que a gente tem aqui bastante área vermelha, né? Então aqui, ó, aqui especificamente eu tenho uma parte bem vermelhinha, aqui também. Eu quero fazer só a base vermelha para depois fazer os pontos, a vegetação subindo, né? Então tem alguns pontos de luz aqui do vermelho. Então estou usando técnica molhada, né? A técnica úmido no úmido, para deixar um ponto mais vermelho aqui à frente. Bom, aqui temos 3 árvores, cada uma é de uma intensidade. Essa aqui é um vermelho mais vivo, como essa. Aqui são os vermelhos mais voltados para o roxo, né? Eu vou fazer aqui o pontilhismo. Acho que vai ficar interessante. Quase o pincel seco aí. Pode ser que eu deixe também uma área com alguns volumes, né? Tipo uma massa, uma mancha. E depois eu posso fazer isso aqui.
em alguns pontos para poder fazer um efeito de que são essas pétalas que saem aí da árvore, que não são uma massa inteira, né? Eu já quis começar pelas árvores. Aqui tá quase seco, né? Então dá para passar em cima e aí fica essa mancha mais, né? De difuminada. Posso repetir, posso escurecer um pouquinho esse vermelho, posso deixar uma sombra com um vermelho mais escuro, como eu estou fazendo agora, em cima daquela massa mais densa. Pego o vermelho um pouquinho mais escuro e boto mais de novo aqui. Isso tudo só para escurecer, né? Em algumas partes. E aí, essas daqui eu vou fazer com vermelho mais intenso, né? Quase um roxo. Então aqui, para vocês verem, é o vermelho mais escuro que vocês têm. Aqui é um pouco do preto, que já tinha lá no godê. Vocês estão vendo que é bem escuro, né? Posso pegar um pouquinho de novo do preto para dar uma escurecida. Se eu quiser colocar aquele azul índigo, né? Se vocês tiverem, vocês podem colocar, ele é quase preto. Ele dá a intensidade que tá ali, né? Então eu posso vir aqui, ó. Posso fazer algumas áreas de mancha, né? Só para dar uma forma. E depois eu vir com um pincel mais seco, com menos água e mais tinta, fazendo aí também o mesmo efeito da outra árvore que está à frente. Os pontinhos não podem ser todos iguaizinhos, porque senão fica monótono, né? A ideia é fazer o mais diferente possível para dar uma coisa mais natural, um efeito mais natural. Vou pegar aqui um pouquinho de preto. Fazer aqui os pontinhos de sombra, né, que tem na árvore. E aí vocês podem ir subindo como se fosse um caule, né? O meu caule tá torto aqui, eu vou repor o caule, tá? Ui, tinha água aí. Opa. Então, só para vocês verem aí que a parte mais escura ela sobe também. Dá para fazer mais um pouquinho do escuro aqui, deixa secar. Aqui ele tá mais difuminado, mas a gente pode fazer, né, algo assim, uma mancha. E depois, se a gente quiser, depois de seco, a gente pode vir com esse efeito aqui. A gente vai deixar desse jeito, tá? Para parecer 3 árvores diferentes. Bom, aqui tá úmido, então tem que deixar secar. Vamos pro céu, que depois a gente
vem para as árvores novamente. Bom, meu céu, vocês estão vendo que na fotografia o céu não existe, né? Ele é meio azul, bem nublado, assim, na ideia de que não tem muita cor. Mas vocês sabem que eu gosto do céu azul, então eu vou fazer um céu azul mesmo. Meu azul mais claro, misturo um pouquinho do meu azul mais escuro. Vocês podem fazer a mescla de azul que melhor vocês gostarem. Eu vou fazer com água, né? Mista, técnica úmido no úmido. Gosto dessa técnica porque dá uns efeitos legais no céu, tá? Então vocês fiquem à vontade para fazer a de vocês. Depois eu vou pegar um papel e dar uma sugada, né, nesse excesso. Aqui eu vou deixar ele mesclar com a árvore. Vai ficar meio roxinho, mas não tem problema. A árvore ainda está úmida. Então, vocês estão vendo aí que está bem uniforme. Eu vou pegar um pouquinho do papel para puxar um pouco dessa água. Vai formar uma espécie de sombra, ó, de nuvem, né? E pronto. Para mim o céu já é suficiente dessa forma. Ele não está tão opaco quanto está na fotografia e vai dar um efeito bacana. Bom, a gente sabe que o céu que está aqui nas janelas é um pouquinho mais intenso que ele, mais azul que esse aqui. Então é colocar, vocês podem utilizar a mesma cor do céu com o azul mais claro, tá? E aí utilizar um pincel menor também. Então vou fazer aqui um exemplo para vocês verem, tá? Aqui está o céu, o azul do céu. Vou pegar aqui bastante desse azul mais claro, tá? E aí vocês mesclam bastante. Então só para vocês verem como é que pode ser, né? Ó, um azul bem. Vocês podem fazer efeitos, né, nesse azul para ficar mais uniforme, ou pode fazer diferente, ele receber alguns reflexos, alguns trechos assim. Alguns vão ser mais escuros, então vocês podem vir direto aqui, ó, com um azul mais escuro em cima do mais claro, tá? Então fiquem. Aqui eu já estou escurecendo azul mais escuro. Aqui estão mais claros, né? Aqui está mais ou menos. Aqui ainda está mais ou menos. Aqui já é um turquesa, então você já pega mistura o verde turquesa, porque é o reflexo, né? Acho que inclusive é aqui, né? Ele tá assim. Aqui tá metade reflexo, outra metade não. Aqui é mais turquesa. Vê que ele não é completamente igual, né? Então, utilizem. Aqui não tinha, esqueci de colocar, mas fiz. Aqui é turquesa. Então, o efeito mais interessante vai ser nas janelas.
Aqui também. E aí vai para o outro azul. Um azul que você pode misturar com turquesa, um azul que você pode misturar com mais escuro. E depois com a caneta vocês vão definir as janelas, então vai diferenciar aí. Aqui já vem mais com azul mais escuro. Mistura, né, com azul mais escuro. Pode vir com turquesa de novo. Aqui tem, aqui tem um pouco do turquesa. Aqui também. E aqui vai ficar mais turquesa, mais clarinho. Aqui tem o que do azul do céu, com o azul turquesa. Aqui ainda é turquesa. Aqui parece que é turquesa e aqui é mais azulado. Vou pegar um pouquinho do azul mais escuro para puxar daqui, porque ele escurece aqui no canto. Ficou muito intenso, puxa um pouquinho. Pode botar um pouquinho, uma gotinha de água para mesclar, para suavizar. Aqui é um azul mais intenso. Lá atrás é cinza, então deixa eu ver. Aqui não dá para ver, aqui é céu, aí tem que fazer o céu, né? Você pode fazer mais clarinho, joga água e lembra que aqui é céu. Tudo isso aqui é céu. Esse aqui tem um trecho céu, tem um trecho do edifício. Então, eu vou colocar mais ou menos até aqui do edifício, do céu, e o restante será edifício. Então, vai ficar mais cinza. Aqui, céu. E aqui, céu. Ok. Aqui já é mais azul mesmo. Aí ele vai saindo do azul e indo para o turquesa. Então, você pinta primeiro com azul, aí pega o turquesa e dá uma mesclada. E aqui ele é bem intenso, ele é bem fechado. Aqui também, só que aqui já mistura.
Aqui ele é turquesa também. Aqui é turquesa. Tem um turquesa aqui. Aqui. Aqui ele tem um que é turquesa e um que é azul. Uma coisa. E aqui ele é mais escuro. Bom, continuando aqui com o desenho, nós agora vamos passar a caneta mais fina que vocês tiverem, tá? Aqui eu tô usando uma ponta agulha. Então, vocês podem utilizar 0,5 ou uma ponta agulha que vocês tenham, acho que funciona bem, tá? Aqui o que a gente precisa? A gente precisa fazer o traçado desse corrido da fachada, né? Então, para parecer que realmente tem uma espécie de placas coladas uma ao lado da outra, ela vai mudar ao longo do desenho, e o que a gente precisa fazer é tipo assim, não precisa ser um percurso contínuo. Vocês podem deixar a caneta falhar, para não ficar muito duro, né, o desenho, porque, né, a gente tá fazendo aqui só um efeitozinho da fachada. Aqui tem as aberturas, elas são, né, formadas aqui com a parte mais escura que é a sombra. E aí vocês precisam continuar, né, com esse desenho onde não é janela. Então, é só tentar fazer esse fechamento aí de linear nessa fachada aqui. São várias fachadas, como vocês estão vendo, porque é uma arquitetura diferente, né, das convencionais. Então, ela não é aquela fachada aqui, um ao lado do outro. A fachada aqui, elas parece que está tudo no mesmo plano, mas ela tem diversas posições, e isso faz com que seja mais difícil desenhar, né? Então, vamos tentar aqui fazer esse efeito aqui nessa fachada que eu estou desenhando, que tem esse formato aqui das placas que estão aí na frente. Vamos ver como é que fica. Aqui vocês já podem fazer nas janelas, para facilitar aí o entendimento também. Acho que vou fazer as janelas primeiro, porque senão pode confundir, né? Que tá vendo que em alguns lugares eu fiz o traçado. Então, eu vou fazer aqui primeiro. Só um minutinho, gente. Aqui ele já muda um pouco a posição das janelas, né? Dá pra ver pelo formato da parede, né? Ele acompanha esse formato da parede. Tá? Então, até aqui são linhas, ó. Aqui é mais fininho, né? Porque é mais
tá mais distante do observador, né, da gente que está olhando para o edifício, né? Ele vai mais juntinho. À medida que ele vai se aproximando do observador, ele vai enlarguecendo as linhas, tá? E ó, vocês estão vendo que eu tô deixando a caneta falhar, porque não precisa fazer aquele traço muito definido. Se vocês gostarem, fica à vontade, mas nesse caso aqui os traços não precisam ser tão definidinhos, tá? Aqui novamente se junta, porque tá fazendo a curva. E novamente alarga. Novamente se junta, porque tá fazendo uma pequena curva. E novamente vai a enlarguecer. Ó, aqui tem as janelas, né? Aqui acabei cobrindo. Mas para vocês verem aí. Tá, o que mais tem aqui? Vocês estão vendo que aqui tem algumas linhas que fazem isso? Se vocês quiserem fazer esse efeito, fiquem à vontade. É como se fosse uma escadinha. Mas mais uma vez, não faça a linha completa, tá? Faça ela mais solta, mais incompleta, para não ficar muito fechadinho. Eu acho que eu vou fazer assim. Acho que vai ficar melhor. Porque se formar muitas as linhas, não vai ficar legal também. Só a intenção de que tem umas linhas aí. E ó, fechou. Essa fechou, tá? Vamos para a próxima. A próxima é essa daqui, ó. Então, eu tenho que fazer como se fosse uma curva mesmo, né? E aí dá para ver que essas curvas ajudam a identificar como é a fachada. Não é uma fachada como eu disse. Ela tem curvas acentuadíssimas, côncavas e convexas, né? E aqui a janela. E a janela aqui, ela tem umas reentrâncias que parecem triângulos, em outros nem tanto. Então aqui, ó, dá para ver que tem uma reentrância diferente, porque as janelas estão posicionadas diferentemente em todas as fachadas. A escada não, ela é reta. Então, desculpa. Mesma coisa. Mais alguns cortes, nada para deixar muito certinho, porque fica estranho, tá? Aí, novamente, aqui tem curva assim, aqui tem curva assim, e é só seguir o desenho todo fazendo isso. Eu vou acelerar o vídeo a partir daqui, porque é uma repetição.
aqui também é uma parte mais escura, tem uma parte aqui. Depois a gente faz um efeito aí nessa parte aí dos fundos, mas vamos voltar agora para a vegetação, né? A gente tinha falado naquela questão da vegetação aqui embaixo, né, para ela fazer o fechamento aqui, porque senão ela vai ficar muito seca, né, e aí o desenho é muito duro e a vegetação ela tem que ser mais fluida nesse caso. Então, nesse caso aqui, a gente vai continuar usando a questão da vegetação mais do verde, da vegetação da técnica úmida no úmido, né? E aí a gente vai só acrescentando aqui o vermelhinho e aí vamos dando alguns toques de composição que a gente está vendo ali ao fundo, né? Só para fazer o fechamento do edifício, porque senão vai ficar estranho, ele ficar muito certinho. Aqui no caso, a gente tem alguns desenhos da vegetação um pouco mais roxa ou mais vermelha, né, um intenso. E aí a gente pode fazer esse difuminado aqui com a vegetação. Primeiro fazendo uma mescla de vermelho com azul para dar um roxinho, né? E aí depois a gente fazendo esses efeitos de vegetação úmida ainda. Então ela vai difuminando aqui em cima da parte molhada. E depois a gente pode fazer alguns efeitos específicos, como se fossem galhos subindo, ou folhas, né, subindo nessa parte. É interessante aqui que a gente mantenha também, vamos olhar aqui, que a gente possa manter aqui alguns efeitos bem difuminados. Para quê? Para ficar mais interessante quando fizer o reflexo na edificação, né? Porque tem uma parte que faz um reflexo. Então a gente faz aqui como se fosse um molho de vegetação na base do edifício, né? Então ele vai vir até mais ou menos aqui e aí vai fazer esse fechamento aqui do edifício. Com isso a gente pode, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu molhar um pouquinho também aqui. A gente pode fazer esse úmido aqui e intercalar com um vermelho mais intenso aqui na frente. Então aí vai chegar aquela cor que a gente visualiza na fotografia, né, do vermelho mais intenso à frente. E depois a gente pode fazer alguns efeitos específicos aqui, né? Eu estou utilizando o vermelho mais intenso aqui. Em algumas partes o vermelho intenso ele também vem aqui para trás. Sempre deixando esse difuminado no edifício, para não parecer muito duro o desenho, né? Muito específico. Depois a gente faz alguns detalhes. Deixando secar, a gente pode trabalhar com as sombras do edifício. Vocês podem observar que aqui nessa faixa, ele é um pouco vermelho, ele tem um cinza com um vermelho, né? Nessa faixa aqui, por conta do reflexo da vegetação aqui. No restante é cinza, né? Alguns elementos um cinza mais claro, um cinza mais escuro e pronto, né? Alguns elementos aqui que pode dar a ideia de que está em curva e pronto. Com isso o desenho fica finalizado. Aí a gente só faz o poste aqui que a gente já tinha iniciado,
os detalhes aqui do caule dessas árvores e pronto. Enquanto isso, a gente pode fazer, que a gente não fez, né, que é esses riscos aqui. Como eu disse, a gente não fez o desenho bem certinho. Então, se eu fosse fazer aqui, ia ficar muito estranho. Então, eu preferi deixar esses riscos mais soltos, tá? Aqui também. Ah, olha, aqui é azul, então a gente tem que pintar com o azul. Esse é o momento que você pode fazer aqui uma intensidade em alguns azuis, fazer uma espécie de reflexo, né? Como é feito o reflexo? Com o pincel quase seco. Então eu pego, aqui como vocês podem ver, o pincel ele tá meio chato, ele tá seco, eu passo na tinta quase sem água e aí faço esses efeitos de pincel seco no vidro, né? Ó, isso aqui a gente esqueceu de desenhar, então vamos voltar aqui, ó. E desenharemos agora. Vocês vão observar que alguns trechos da janela são mais escuras do que outros, né? Isso é intencional do edifício, porque os vidros eles encaixam reto, eles não encaixam curvado. Então, nesse caso aqui, o vidro é reto e a curvatura aqui é dada pela edificação. E aí, para encaixar o vidro, ele forma um volume entre a fachada e o vidro. E é por isso que ele tem alguns elementos mais grossos do que outros. Aqui, ó, já é, né, a linha. Tô esperando secar mesmo para poder, né, passar. Eu acho que a gente já pode passar um cinza em algumas partes aqui. Então, vou pegar o pincel, o menor pincel. Vou pegar também aqui o preto, bem clarinho. Posso botar um toque de azul? Posso. Só para testar, né? A gente passa aqui, ó, tá bem clarinho. Se quiser mais claro, começar com mais claro, só botar mais água. E aí, pra parte que tem sombra, né? Então, a gente sabe que tem sombra aqui. Pode passar em cima das janelas, tá? A gente sabe que tem uma sombra aqui. Tem sombra aqui. Aqui tem uma sombra. Tem uma sombra subindo, né? Tem sombra aqui embaixo. Tem um pretozinho aqui, ó. Aqui tudo tem um preto, né? Aí vocês podem passar um cinza aqui. Pode passar assim, direto, né? E aqui, ó, tem um volume cinza, que é para dar a curvatura. Aqui também, ó, nesse lado, para parecer que tá na sombra, né? Dá para ver já o efeito, né? A sombra, ela faz um efeito diferente no edifício, né? Ele já dá
um elemento que mostra que está em curva, né? Aqui está um pouquinho mais escuro, então você passa um pouquinho mais de sombra. Depois vai clarear um pouquinho. Aqui está bem clarinho, então aguadinho mesmo, nessa parte. Só na parte do metal. Né? Pronto. Aí, ok. Aqui ainda pode fazer mais um elemento assim. Para dar uma profundidade. Aqui você pode também fazer uma sombra, né? Para dar uma profundidade. Olha só, aqui é profundo, né? Aqui tá na sombra. E é um pouco mais escuro, então vocês podem pesar um pouquinho mais a mão e depois vocês podem pintar de preto aqui se quiserem. Aqui dentro também é um pouco cinza. Aqui dentro. Então pode, tranquilamente. Aqui também, na parte interna. Só que aqui, a gente sabe que aqui é um pouco mais escuro. Então pode carregar aqui. Aqui é preto. Em alguma parte aqui é preto. Então, já vai carregando no preto aqui, não tem problema, ó. Só para dar essa profundidade. Vocês conseguem ver aí a profundidade, né? Justamente porque tem essas sombras mais internas, você consegue ver a profundidade do desenho e sabe o que está na frente, o que está atrás. Então aqui eu já vou escurecer aqui, só para parecer que está realmente na parte interna, tá? Então vocês conseguem agora ver a parte mais interna, a parte mais externa. Aqui, ó, vou fazer um pouco mais de escurecido, porque ficou muito claro. Como se estivesse subindo, pronto. Aí ficou melhor. Aqui, pincel mais sequinho, né? Saindo aqui assim. Certeza que ele vai ser mais escuro. E aqui também. Aqui tem sombra, tem. Vou escurecer aqui também. Muito claro. Pronto. Então, os elementos, os blocos, eles começam a ir para frente e para trás. Agora nós temos esse elemento aqui. Ele todo, ele é mais escuro, né? Ele é cinza e além de ser cinza, ele tem um toque de vermelho por conta da vegetação vermelha aqui. Então, vamos tentar fazer uma curva aqui com a sombra para realmente parecer que está em curva, porque não ficou muito nítido aqui, né? A curva, nossa curva. Eu vou já colocar um pouquinho de vermelho para já ir trazendo esse vermelho na sombra. Então vai ficar assim, ó, preto com vermelho. O pincel tá muito pequeno, nessa parte eu vou usar o pincel maiorzinho. Porque senão vai secar muito rápido. Deixa eu colocar mais água. Então vai ficar assim e a gente já tem que vir aqui, ó. Porque tem que mostrar que ele tá realmente em sombra. E aí, tem algumas partes que é um pouco mais escura. Como aqui. E aqui também. Além daqui. E essa curva aqui. Então, essa parte é um pouco mais escura.
Lógico que aqui é um pouco mais vermelho, vocês podem dar uma passada no vermelho aí, sem problema. E aí vocês já podem ir clareando aqui. Dessa forma. Fica mais... né? Aqui poderia ser bem vermelho, né? Só que praticamente não vai dar pra ver. A gente faz esse esforço aqui pra dar. Então, assim, agora a gente tem uma profundidade. Tem mais um elemento aqui que tem profundidade também. Olha aqui, ó. Tem um reflexo. Tá meio curvo, então a gente bota o curvo aqui e aqui também. Vou escurecer esse aqui. Se quiserem dar uma escurecida nas sombras para poder dar um maior destaque, pode fazer tranquilamente, como eu estou fazendo agora. Só para realmente aparecer, né, a sombra. Pronto. Aqui. Aqui, pode botar um pouquinho. E essa curvatura aqui também. Acho que é importante. Ok? Bom, aqui ainda tá úmido. Aqui tá úmido. Tem que esperar secar agora. Aqui pode fazer uma leve sombra, né? Aí já coloca um cinza bem clarinho, né? Mas aqui já você pode colocar um pouquinho de sombra. Pode colocar um pouquinho de sombra aqui também, nessa parte. Não tá tão nítido. O sol aí, né? O sol tá mais batendo aqui de frente, mas tem aqui alguns momentos que tem uma sombra. Escureceu demais, pode jogar água e sugar com o pé, tá? É isso. Bom, aqui a gente já pode trabalhar mais definido, né, a vegetação, se quiser. Se não, é deixar do jeito que tá. Não precisa se preocupar também, tem que ficar fazendo todo o detalhe da vegetação. Mas se você quiser, é isso aqui que eu tô fazendo, né? Continuar naquele detalhe que a gente tinha iniciado, né? Pontinho, pontinho. Aí na parte de baixo, um pouco de água. Na parte de baixo aqui, nós temos umas vegetações que são assim. Faz por camadas. Se quiser um pouco mais escuro, misture o preto e puxa. Mas você pode esperar secar para fazer isso, né? Aqui na frente é uma cor mais clara. Define se quiser. Se não quiser, deixa um manchadinho. E segue com difuminado. Eu vou fazer uma definição porque ficou um pouco chapado, né? Então, eu achei interessante fazer um pouco mais definido. Com isso, meu desenho vai criar um pouco mais de volume.
Tem algumas partes que são mais escuras do que outras. É uma questão de escolher qual é a parte que você quer que fique mais claro, mais escuro. Ok, aqui também pode fazer alguns detalhes, não é nada muito elaborado. É só mesmo para fazer um acabamento, tá? Aqui na parte que tá na frente, que é mais vivo, né? Bom, o meu vermelho, ele não é tão vivo. Então, eu faço uso dele, mas confesso que não é a cor que eu gosto, assim. Então, vou deixar aqui. Vou deixar ele aqui só para fazer um aspectozinho mais brilhoso. Mas realmente ele não é o vivo que eu gosto. Aqui na frente também é a mesma coisa. Se quiser fazer a mesma coisa aqui, né, da definição, ó, para poder, tô fazendo um molhinho mais batidinho para fazer o acabamento aqui mais vivo. Ele é um vermelho intermediário que eu tenho. E aí eu tô só fazendo para acabamento. Então vocês podem escolher o formato que vocês querem fazer esse acabamento. Aqui tem uma definiçãozinha também, mas eu não vou trabalhar nela, eu vou só fazer o volume. E aí eu pego um pouquinho do preto com o vermelho mais escuro, só para fechar aqui o e aqui novamente. Quer usar um pouquinho do preto? Pode usar, mas eu sugiro dar uma mesclada com o vermelho mais escuro, para não ficar muito apagado, né? Porque aqui na base ele tá fechando o edifício. A mesma coisa aqui, tá? Eu também faço isso, só para dar o acabamento aqui na base. Batidinha, gente, não precisa de definição. Se quiserem, vocês podem fazer. Tá, aqui o vermelho mais vivo na frente. Se quiserem, entre o vermelho mais vivo e o vermelho mais escuro, é só pegar um preto e fazer a mescla, que eu acho que dá uma profundidade aí da frente para o de trás, tá?
Agora secar, fazer o caule aqui e o poste. Com isso, o meu desenho estaria acabado. Vocês estão vendo que aqui eu não fiz muita definição, né? Por que não? Porque eu quero o destaque do edifício. Se eu fizer aqui, ele vai se confundir com esse edifício. Então, eu deixei ele sem. Mais uma vez, vou usar a própria caneta mais fina, né? Porque eu quero que ela fique suave no meu desenho. Não quero um desenho muito forte. Embora ele vá aparecer aqui quando eu fizer esses galinhos. E lógico, eu vou ter que fazer uns pinguinhos aqui dentro da vegetação para dar uma continuidade, né? Porque senão vai ficar meio estranho só o caule separado enfim, da aquarela. Aqui, ó, vou fazer com que ele suma dentro dessa vegetação. Então, aqui ele vai fazer, e aí a gente pode depois pegar uma aquarela e também dar uns acabamentos aqui, só para fazer um efeito da vegetação contínua aí, tá? E aqui nem precisa, mas eu vou fazer alguma coisa só porque o caule tá por aqui, né? Então, se eu quiser, só para dar um acabamento aqui, olha como fica vivo, né? Só que tá úmido, por isso que tá mais vivo. À medida que secar, ele vai dar uma morridinha da cor, né? A cor vai morrer um pouquinho. E aí o outro que é mais escuro, você pega o vermelho mais escuro e faz a mesma coisa. Só que aqui tem a diferença. Esse aqui você pode pegar o preto para fazer a sombra aqui com o vermelho. Aí ele vai se mesclando. Então, só para deixar mais vivo também. Pronto, aqui, mais uma vez, só para manter o padrão, mas também não tem muita definição. Tá? Agora, por último aqui, nós temos o poste. O poste está na frente. Então, tem que esperar secar para passar aqui na frente, tá? Aqui ele vai ficar mais ou menos aqui. E ele vai afinando, né? Chega aqui, ele vai subir, vai formar esse elemento aqui. E aqui ele é preto. Eu vou pegar o próprio pincel para pintar. Se não ficar preto o suficiente, eu vou lá e faço com a caneta mais preta, mais grossa que eu tiver, né? Vou passar aqui também. Agora sim. Pronto. Passei aqui na frente da árvore. Posso passar aqui? Posso. Deixo assim. E aqui, já fechando, né, a calçada. Aqui tem fechamento. Tem caminhos aqui, então eu não preciso desenhar? Não preciso, só se quiser. Tô deixando bem à vontade, que vocês façam como achar mais interessante. Aqui vai ficar assim. Só para fechar, uma definição disso. Para mim, meu desenho acabou. O que eu faço agora? Eu vou assinar, datar, né? Do jeito que a gente já viu. Desenho finalizado.